Olá, graças e paz. Hoje daremos continuidade à nossa leitura anual da Bíblia. Permaneça firme e resiliente, buscando sempre a presença do Senhor constantemente na sua vida. Hoje leremos Jó, do capítulo 14 ao capítulo 18. Nos acompanhe. Capítulo 14. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Desvia deles os olhares para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Quem me encobrisses da sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Terias saudades da obra de tuas mãos. E até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades, como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas-lhe o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. São humilhados, e ele não o percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Capítulo 15. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? Tornas vão o temor de Deus, e diminuis a devoção a ele devida. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura, fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Por que te arrebata o teu coração? Porque flamejam os teus olhos, para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia
nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, e mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crer que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Por pão anda vagueando, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado, à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruínas. Por isso, não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta se lhe consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor, como a oliveira. Pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Capítulo 16. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? Ou que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornastes encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem contra a minha boca, com desprezo me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro, cose sobre a minha pele o cilício e revolve o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte.
embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Ó terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas, quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou, de fato, cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Que mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não o exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, pelo que já se escureceram de mágoa aos meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós, e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Capítulo 18. Então respondeu Bildade, o suíta: até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, e então falaremos. Porque somos reputados por animais, e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência? Ó, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria trama o derribará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará na boca de forja. A armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o laço o prenderá. A corda está-lhe escondida na terra, e a armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado. A qual lhe devorará os membros do corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes, e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e o afugentarão do mundo.
Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Amém.